porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. 1 Samuel 2,12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. 18. Porém, diga comigo, porém, diga uma vez mais, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Caráter é o conjunto de qualidades morais e éticas que uma pessoa tem. É aquilo que orienta a maneira que ela age, pensa. Na verdade, a ordem é o contrário, a maneira que ela pensa, porque como pensamos, agimos. E como agimos, isso molda aquilo que chamamos de caráter. Eu lembro de um episódio quando estávamos na faculdade, eu e minha esposa estudamos juntos, e tinha um professor que eu admirava demais ele, pela sua postura, pela sua linguagem, pela sua sabedoria, e eu o via como um referencial de bom caráter. A minha esposa trabalhava num cartório de imóveis e um dia ele precisou de um documento e não estava regular o seu processo. E então ele me disse: não tem como você falar com a tua esposa para dar um jeitinho? E aí toda admiração vai por água abaixo, cai por terra, porque naquele momento manifestou-se um lado do caráter dele que eu não conhecia e que não era o que eu admirava. Queridos irmãos, o nosso país vive uma profunda crise em todos os aspectos. Nós estamos mergulhados numa crise política. O judiciário, o executivo, o legislativo não se entendem. Os escândalos de corrupção, as disputas de poder. O Brasil vive uma crise econômica. As autoridades negam, mas o crescimento baixo, os 6 milhões de desempregados, 94 milhões de brasileiros recebem algum tipo de benefício social. Isso é 44% da população. Desde a redemocratização, nós tivemos apenas 8 presidentes diferentes, 3 deles passaram pelas grades de uma penitenciária. O Rio de Janeiro, desde a redemocratização, teve 9 governadores, 5 deles já foram presos. A fraude investigada pela CPMI, que foi enterrada pelo STF, pelo governo, falava em bilhões de reais. Lava Jato, 20 bilhões. O escândalo do Banco Master fala-se em 60 bilhões. Essa é a crise que o nosso país vive. Mas a verdade é que essa questão política e econômica é apenas o reflexo de uma questão moral. É o reflexo de uma crise que tem a ver com o caráter daqueles que operam a nação, daqueles que lideram a política, daqueles que dirigem a economia e, por que não, daqueles que dirigem até mesmo a igreja. Na crise moral, nós vemos o país mergulhado na imposição de ideologias contra a família, contra a Bíblia, contra Cristo. Em 2024, 428 mil divórcios aconteceram no Brasil. Isso significa 1.170 divórcios por dia. A cada 100 casamentos no Brasil, 45 terminam em divórcio. Quer ver uma estatística que deveria nos assustar? No nosso meio, as taxas de divórcios não são muito diferentes daqueles que não servem a Deus. O nosso país está mergulhado numa crise de violência. Em 2025, 3,7 milhões de mulheres sofreram violência doméstica no Brasil. 1.500 feminicídios, 4 mulheres foram mortas por dia. Quer ver um outro número que deveria nos assustar? Pesquisas indicam que 43% das mulheres que sofrem violência se declaram evangélicas. E boa parte delas, não apenas elas, mas o agressor também se declara evangélico. Há poucos dias eu estava como voluntário em Minas Gerais, naquele cenário de catástrofe. Chegamos na casa de uma senhora. 5 filhos, o mais velho esquizofrênico. Eles perderam a casa no deslizamento, estavam num lugar cedido, pequeno, 3x3, dormindo no chão, um a parzinho do outro. O filho esquizofrênico falando o tempo todo coisas desconexas. Quando ele ficava muito desregulado, ele pegava um saxofone e começava a tocar, pastor Moisés. E a música é linda, mas não o dia inteiro numa peça de 3x3.
Então, aquela mulher começou a contar a sua história para nós. Crente, ela disse: o meu falecido marido tentou me matar, me esfaqueou, e ele tinha tanta convicção que tinha me matado que ele se suicidou. Por misericórdia do Senhor, eu sobrevivi. Ela ficou viúva, então a instituição a apoiou e ela se casou de novo. O segundo marido também era violento. E ela disse: eu não vou arriscar de novo. Depois de um tempo, ela conseguiu se livrar daquele homem violento. A instituição então a jogou para fora porque ela havia se divorciado. Porventura, ela deveria continuar até ser morta? Sabe o que assusta, irmãos? Isso tudo aconteceu debaixo da visão de um sistema religioso. A pior crise que o Brasil vive não é econômica, não é política, não é nem mesmo moral, é uma crise espiritual. Porque é quando a igreja de Jesus, que deve ser o sal e a luz, se omite de ser o sal e a luz, que as trevas ganham notoriedade. O Brasil tem mais de 34 mil crianças em abrigos. A minha esposa é diretora de uma instituição que a nossa igreja tem, e lá nós literalmente cuidamos de crianças órfãs, abandonadas, maltratadas, abusadas, feridas. Ninguém chega lá sem motivo. Essa semana, antes de virmos para cá, aconteceu uma adoção. Sabe o que nos assusta, pastor Teomi? Os evangélicos estão entre os grupos que menos adotam no Brasil. Isso é estranho, porque, segundo Efésios 1:5, nós somos adotados em Cristo Jesus. Jesus não é filho adotivo de Deus. Jesus é Deus, mas o pai terreno de Jesus é adotivo. A genealogia de Jesus em Mateus 1:1 começa com Abraão e chega até em José, marido de Maria, mãe de Jesus, o Cristo, e a árvore genealógica terrena de Jesus não vem por Maria, vem por José, seu pai adotivo. Quer ver algo que deveria nos entristecer? Muitas vezes nós temos cristãos que são ativistas pela causa animal, e está tudo bem, a natureza proclama a glória de Deus, mas nós não podemos colocar um ser irracional no mesmo nível ou acima da criatura, a coroa da criação, pastor César. Pessoas que gastam sua vida, sua dedicação, seus recursos pela causa animal, nada fazem pelas crianças, nada fazem pelos que passam fome. Eu vim falar para uma igreja que está sendo despertada para ser sal e luz e mostrar que Jesus ainda continua no comando. Eu não sei se você crê nisso, mas o mundo jaz no maligno, mas a igreja caminha debaixo da mão poderosa de Jesus. A crise espiritual que enfrentamos não é ausência de fé. Talvez seja excesso de fé, porque as pessoas têm fé em qualquer coisa. E por isso, os mercadores da fé ganham notoriedade e facilidade. As pessoas acreditam em tudo. O Brasil não é cético, o Brasil é sincrético. A crise espiritual que enfrentamos não é como em alguns países da Europa, onde eu estive, e igrejas viraram bibliotecas, cafés e até mesquitas, porque estão vazias. A crise espiritual que enfrentamos talvez seja igrejas cheias de pessoas vazias. A crise espiritual que enfrentamos, assim tal qual a nação de Israel no tempo dos filhos de Eli e de o próprio sacerdote Eli, talvez não seja ausência de conversões, talvez seja conversões emocionais, pessoas que aderem a uma religião, a um novo modelo, mas não nascem de novo, portanto se tornam um híbrido de crente com ímpio, de servo com pagão e envergonham o evangelho. Eu vim pregar para uma igreja que quer confrontar esse sistema, que não conhece o Senhor e que, como Samuel, ministra perante o Senhor. Aleluia, você está aqui? Corrupção, no sentido mais original da palavra, é deterioração, decomposição do estado original. Biblicamente, esse conceito está em Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia, preste atenção, agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável. Tem muita gente que ainda continua no mesmo espírito de Eva, decidindo o futuro da sua vida, do seu ministério, da sua família, por coisas meramente atrativas aos olhos, ao paladar, desejáveis ao coração. E essa queda, ela atinge tanto a humanidade que em Gênesis 6:11 a Bíblia diz que a terra estava corrompida diante de Deus. O texto de 1 Samuel que lemos, ele destaca tanto a corrupção dos filhos de Eli, quanto a santidade do caráter de Samuel. E é esse antagonismo que eu quero rapidamente destacar. Enquanto os filhos de Eli estavam corrompidos,
eram literalmente filhos de Satanás, e você conhece o que o texto descreve que eles faziam, não respeitando o santo, profanando o sagrado. No mesmo ambiente estava um jovem que tinha decidido ter um coração alinhado com os céus. Eu quero te liberar uma palavra: o ambiente não pode te moldar, você precisa temperar o ambiente, porque os filhos de Eli eram ímpios e profanos, mas no mesmo ambiente Samuel era santo, íntegro e temente, ministrava perante o Senhor. Olhe para mim, ser jovem não é desculpa para viver uma vida profana. É que ele é jovem, pastor, tem que ter paciência. Não, sendo ainda jovem, Samuel ministrava perante o Senhor. Não, é que ela é jovem, pastor. O senhor sabe como é que é jovem? Não, eu sei como é jovem que teme ao Senhor. 119:9 de Salmos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E aí o verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Os homens de Deus que estão nesse altar, os homens de Deus que dirigem nossas instituições, nossas igrejas e convenções, muitos deles começaram muito jovens. Muitos deles começaram adolescentes, e você já é um jovem cheio do Espírito Santo, você já é um líder, e eu quero te encorajar a voltar com essa visão sobre os seus liderados também. Esses jovens não serão motivo de vitupério do Evangelho, pelo contrário, não serão filhos de Belial, serão como Samuel, ainda jovem, ministrarão perante o Senhor. Nós estávamos numa viagem missionária no Egito, ouvindo missionários de língua árabe. E nós conhecemos uma moça de 23 anos, que ela foi enviada para um país como missionária aos 19. Ela foi enviada para o Iraque. Meu pai, que é pastor, estava comigo, o pastor Moisés, e eu olhei para ele e falei: pai, o que essa gente entendeu que nós ainda não entendemos? Que nós temos um zelo, uma espécie de superproteção sobre os filhos. E eu não sei, poucos cristãos brasileiros, ocidentais até poderia dizer, que teriam a coragem de abraçar uma filha, mulher de 19 anos e enviá-la para o Iraque. Essa menina chegou no Iraque, ela começou a servir mulheres que tinham sido vítimas, escravas sexuais do Estado Islâmico. E essas meninas tinham suas emoções, seu corpo, tudo dilacerado pelas dores do diabo, pelas feridas que o inimigo causou nelas. Elas não acreditavam que havia um futuro para elas, mas uma jovem de 19 anos chegou e começou a dizer: Jesus te ama, Jesus te ama, há esperança, há uma vida nova, você pode nascer de novo, você pode ser uma nova criatura. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela foi com 19, quando a gente a ouviu, ela tinha 23, 4 anos depois. Ela foi servir numa tribo chamada Iázides, conhecidos como adoradores do diabo. E ela disse: pastores brasileiros, eu simplesmente comecei a pregar Jesus e cuidar daquelas mulheres. Hoje, 4 anos depois, tem a primeira igreja da história dos Iades em 700 anos. E nós temos 300 crentes que servem a Jesus semanalmente. Sabe através de quem? De uma jovem que disse sim. Sendo ainda jovem, Samuel ministrava perante o Senhor. Eu lembro de uma cena. Existe um conselheiro, existe um discípulo, existe um conselheiro, existe alguém aprendendo. O conselheiro é Paulo, o aprendiz é Timóteo. 1 Timóteo 4,12, ele diz: Timóteo, meu filho amado. Porque era assim que Paulo se dirigia a Timóteo: não aceite que ninguém te despreze por ser jovem. Aí eu imagino Paulo fazendo uma pausa dramática. Timóteo fica apreensivo, olha para Paulo, o que ele vai falar agora? O que será que ele vai dizer? E Paulo diz: mas para que ninguém te despreze, Timóteo, você precisa ter um caráter que reflita a glória de Deus. Explica mais, Paulo. Seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito e na pureza. Eu creio numa geração de líderes, amados irmãos, que são exemplo dos fiéis.
Nós viemos ouvindo desde sexta-feira a instrução bíblica. A liderança não é imposta. John Maxwell diz que liderança é, sobretudo, influência. Não existe líder neutro. O líder é uma bênção ou ele é um tropeço, porque as pessoas estão olhando para nós. No nome e na autoridade de Jesus eu te abençoo, para que eles te imitem, como Paulo disse, imitem-me até que eu imito Cristo. E enquanto eles imitarem você que imita Cristo, esse mundo vai ser vai ser temperado, salgado, iluminado pelo sal e a luz da terra. Quem pode dizer amém? O texto ele apresenta o mau caráter dos filhos de Eli, e ele destaca a santidade de Samuel. E no início do versículo 18, Samuel coloca, porém, é uma conjunção adversativa que indica contradição. Porém, eles estão fazendo isso. Tu, porém, Timóteo, os filhos de Eli não conhecem o Senhor. Porém, Samuel, olhe para mim, estão mentindo por aí. Tu, porém, falarás a verdade. Estão sensualizando na rede social. Tu, porém, é templo, teu corpo é templo do Espírito Santo. Estão dançando funk imoral. Tu, porém, os teus lábios glorificarão ao Senhor. Estão praticando corrupção. Tu, porém, estão traindo. Tu, porém, estão dando mau testemunho. Tu, porém, seja o exemplo dos fiéis. O caráter que glorifica a Deus é um caráter que reflete a glória de Deus. Já foi muito bem explanado aqui pelo pastor Neto, pelo pastor Eduardo. O modelo de Jesus não é um modelo corporativo. Jesus não é executivo. Jesus é o sumo pastor. Irmãos, e é uma tentação que nós pastores enfrentamos todos os dias, de nos tornarmos administradores de igreja. Mas eu não estudei administração. Ainda que no nosso modelo assembleano nós temos essa responsabilidade, o Senhor me chamou para pastorear vidas. Você é líder, você é um pastor de jovens. Se pensarmos que liderança é apenas fazer um congresso por ano, então nossa liderança está muito aquém do modelo de Jesus, que andava com as pessoas, entrava nas casas, comia nas mesas. Quando João apresenta Jesus para os seus discípulos, já foi dito aqui, 2 deles o seguem, um deles era André. Qual foi a pergunta? Mestre, Rabi, onde é que o Senhor mora? Eles não queriam saber o endereço de Jesus, eles não eram oficiais do IBGE, eles queriam intimidade, comunhão, eles queriam entrar na casa e Jesus os leva para casa. E a Bíblia diz que passaram aquela noite toda juntos e no outro dia André conecta Jesus e Pedro. Porque a mesa da comunhão conecta pecadores com o santo. A mesa da comunhão aproxima homens indignos que viviam num caráter caído, degradado, mas então o Espírito Santo opera em nós a regeneração. Essa é a essência da nossa fé. Ocorre um novo nascimento, você se torna uma nova criatura e as coisas velhas ficam para trás. No reino de Deus, a liderança não começa no púlpito, ela começa no caráter. No reino de Deus, a liderança não começa no púlpito, ela começa no caráter. Porque púlpito sem caráter se torna instrumento de manipulação, de controle, de autoritarismo, de abuso de poder. Mas quando a base é o caráter moldado e refletindo a glória de Deus, então do microfone, das palavras, da mesa, do encontro, do discipulado, fluem águas vivas, rios de água viva, e os feridos vão sendo curados, os doentes vão sendo curados, os tristes vão sendo alegrados. Quem não tem exemplo não sustenta a liderança por muito tempo. Você lembra de um homem chamado Sansão? Sansão tinha um dom, um talento poderoso, está lá em Juízes 13. Mas o caráter de Sansão não suportou o peso do seu talento. É perigo quando o caráter não caminha lado a lado com o talento, com os dons, com a graça que é manifestada e que é distribuída. Ele tinha um chamado forte, mas um caráter fraco. E Deus o escolheu desde o ventre, e Deus não errou na escolha. João 15 diz que Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos vocacionou, Ele nos enviou. Mas moldar o caráter é responsabilidade nossa. O que vemos
como pensamos, vai determinando como agimos. Por isso, querido líder, ter chamado não substitui caráter. As escolhas emocionais de Sansão, a sua falta de vigilância espiritual, o colocaram numa cena de desgraça. E ele era literalmente uma celebridade entre Israel. Sansão era aclamado. Ninguém tinha o que ele tinha. Olhe para mim, ninguém cai aos poucos. A queda começa na primeira decisão de ceder à tentação e de brincar ao pecado, com o pecado. Lembra de Sansão? Me amarra, me amarra. Ele foi brincando e foi expondo a sua intimidade, foi expondo o seu segredo. Nós temos segredos com Deus que não podem ser revelados aos inimigos de Deus. E a consequência foi desastrosa. A Bíblia diz que Sansão, ele perdeu sua força, sua visão e a sua liberdade. Eu não sei se você já viu líderes que literalmente não têm mais visão. E eu não falo de visão física. Eles lideram tateando no escuro. Não tem rumo. Não sabem o que fazer. Tudo que veem, copiam. Se vem uma coisa, se impressionam, já copiam. Daqui a pouco já troca de novo. Daqui a pouco já muda de direção. E o povo que é liderado fica assim, para onde eu vou agora? Meu líder está sem rumo. Talvez seja consequência, reflexo de uma fragilidade no caráter. Porque caráter desalinhado com o céu cobra caro. Sansão perdeu a força, Sansão perdeu a visão e Sansão perdeu a liberdade. Paulo diz a Timóteo, seja o exemplo na palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Não tem como ser líder e não manejar a palavra. Hã? Não tem como ser líder de jovens, pastor de uma igreja, líder de pessoas. Nós não lideramos coisas, negócios, investimentos. Nós lideramos vidas, alvos do amor de Deus. Agora, isso é tão básico, né? É tão lógico. Não tem como você ser líder e não ter feito um curso básico de teologia, médio, avançado, porque nós lideramos pessoas, nossa missão é fazer discípulos. Só que aqui também não é só a palavra de Cristo, é o trato mesmo, é a maneira de falar. Líder que tem um caráter que honra a Deus não fala de qualquer jeito. Amém? Líder que glorifica a Deus, que reflete o caráter de Cristo, não tem a boca suja. Líder que reflete o caráter de Cristo não fica contando piada imoral. Líder que reflete o caráter e a glória de Cristo não é alguém que anda falando qualquer coisa, disseminando notícia falsa, fake news, calúnia, não. Antes, ele abre a sua boca para abençoar, para edificar, para consolar, para exortar. Ele tem poder de trazer vida pelas suas palavras. Aí depois ele fala de trato, que é comportamento. Irmão, não tem como ter dois comportamentos. Houve uma época lamentável que existiam dois guarda-roupas, o da igreja e o de fora. Mas se nós separamos a nossa fé do ambiente litúrgico, do ambiente externo, um dos dois não é real. Porque nós somos um só, integrais. Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa que seja para a glória de... Amém? O nosso comportamento não pode ter um abismo das nossas palavras. Paulo diz a Tito no 1,7, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Me ajuda aí, eu já vou encerrar. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, as pessoas seguem mais o que você faz do que o que você fala. As pessoas seguem mais o que fazemos do que o que falamos. Depois ele fala de amor, liderança que não ama fracassa. Líder não lidera por controle, mas por cuidado, se importa com pessoas, não só com resultados. Irmãos, nós temos uma linha muito tênue nesse tempo da igreja performática, pastor Moisés, que tudo tem que ser perfeito, e a gente chama de excelência, o que às vezes, na verdade, é perfeccionismo. Deus é um Deus excelente, e a obra dele, para ele, tem que ser excelente, mas no reino de Deus nós não vamos deixando ninguém para trás, porque não atingiu o nosso nível, o nosso ideal, o nosso padrão.
Quem faz isso são as corporações. Se você não bater a meta, você está na rua. No reino de Deus, a excelência é o melhor resultado da média de todos nós. Tem gente servindo nessa mídia que foi elogiada aqui, é maravilhosa, enfrentando guerras. Tem líderes que vieram para cá com crises financeiras, e nós não podemos, como pastores, colocar um padrão utópico de avanço, de crescimento, e se não alcançar, deixarmos pessoas para trás. Eu quero te lembrar que Jesus está te vendo, e Ele contempla o seu esforço, Ele vê a sua entrega, Ele vê o seu sacrifício, e eu gosto de ler sacrifício como sacro ofício. Se você fez um sacrifício para estar aqui, o Senhor está recebendo o seu sacrifício. Glória a Deus. E por fim ele diz que seja um exemplo na fé. Eu iniciei dizendo que o mundo está em crise, mas as crises são cenários de oportunidade. Os grandes avivamentos nunca vieram de tempos normais. É o adágio, mar calmo não produz bom marinheiro. Se você tirar o S da palavra crise, fica crie. Então se tem uma crise, tira o S, crie oportunidades. Crie oportunidades, crie oportunidades, crie oportunidades. Deus te deu habilidades, Deus te deu os dons, Deus te deu o Espírito Santo, a fonte de toda a criatividade, sabedoria, autoridade. A eternidade habita dentro de você. O mundo pode estar em trevas, mas raiou uma luz. Jesus disse em Marcos 2, o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas do Evangelho. O reino de Deus está dentro de você. Não é comida, não é bebida, é paz, é justiça e alegria do Espírito Santo. Irmão, se existe alguém que vai mudar a realidade dessa nação, é a igreja. É a igreja se levantando com autoridade, não apenas com bons representantes, como temos o irmão aqui, que é um legislador, mas também com o joelho dobrado, porque existem batalhas que não se vencem no poder da caneta ou num painel de votação. Existem batalhas que serão vencidas em intercessão. Satanás não poderá resistir uma igreja de joelhos dobrados. Ah, Timóteo, e para que ninguém despreze a tua liderança, seja um exemplo na pureza. Ninguém te despreze por ser jovem, amado líder, mas seja um exemplo na pureza. Seja um exemplo na maneira de tratar o sexo oposto. Não anda agarrando as jovens lideradas, viu? Dá a mão para ela. Deixa o pai dela abraçar ela, deixa o esposo dela abraçar ela. Hã? Quer ser honrado e respeitado na casa de Deus? Seja um exemplo no trato com os mais velhos. Não trata os idosos de qualquer maneira. O reino de Deus não é um reino que troca uma faixa etária pela outra. Deus não é etarista. Nós podemos transicionar modelo, liturgia, métodos, tudo isso é possível. Mas as gerações, biblicamente, precisam ser reconciliadas. A antiga aliança encerra dizendo que o coração dos pais se converterá aos filhos. Quando Maria recebe a profecia do nascimento de Jesus, ela vai até Isabel, uma muito jovem, a outra muito velha, mas quando elas se encontram, um avivamento acontece no ventre. Seja o exemplo dos fiéis na maneira de tratar seus líderes. Irmãos, é uma desgraça quando um líder de jovens é quem coloca os jovens contra o pastor da igreja. E eu estou falando com segurança porque meu ministério foi forjado na liderança de jovens. A gente quer fazer, a gente quer fazer, a gente quer fazer. Pois é, mas o pastor, né, tadinho do pastor. Ele não precisa falar mal, é só ele deixar nas entrelinhas. Sabe como é que é, né? Nosso pastor, tadinho dele. Não, pelo amor de Deus. Deus te colocou para ser alguém que media essas duas gerações. Nós somos um elo. A minha geração, a sua geração, vai conectar os nossos anciãos, aos nossos jovens. E quando essas gerações se encontrarem, eu quero declarar na autoridade do Espírito Santo, o maior avivamento que a nossa nação já viu vai acontecer. O problema de muitos líderes não é a idade, é a postura. Nós vemos líderes jovens extremamente maduros e nós vemos líderes mais velhos fazendo coisas que não dá nem de acreditar. O problema da liderança não é a idade, é o caráter. Líder sem caráter não tem autoridade e líder sem exemplo perde a influência, ou pior, torna-se uma influência negativa. Mas o texto destaca, por fim, que
além do contraste entre o mau caráter dos filhos de Eli, a santidade do caráter de Samuel, além da juventude de Samuel, o verso 18 encerra dizendo que Samuel ministrava vestido com um éfode de linho. Se a sua versão é mais contemporânea, já vai dizer túnica. Mas eu só quero te lembrar que essa era uma das peças da indumentária sacerdotal, das vestimentas sacerdotais, que segundo Êxodo 28 eram consideradas sagradas. E eram tão importantes que sem ela o sacerdote era impróprio para servir no tabernáculo. Porque o éfode, a túnica, representava a santidade de Deus. Estamos falando de caráter, de liderança que glorifica a Deus. Se o sacerdote não vestisse o éfode, a túnica, ele não representava a santidade de Deus e ele estava desabilitado para ministrar. Olhe para mim. Ocorre que, segundo Hebreus, capítulo 9, versículo 11, a Bíblia diz que Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Antes, o escritor aos Hebreus diz que aquelas coisas da antiga aliança eram sombras dos bens futuros. E no versículo 11 do capítulo 9 ele diz: veio como sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. E ele, Cristo, o nosso exemplo de liderança e caráter, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma redenção eterna. Eu concluo. Todas as vezes que Arão e os seus filhos e toda a linhagem sacerdotal, chegando inclusive a Samuel, colocavam essa túnica de linho, esse éfode, a santidade de Deus era estampada para toda a congregação. Mas Mateus 5,17, o próprio Jesus diz que ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir. E ele cumpre nele a lei cerimonial, e dentro da lei cerimonial entram as vestimentas sacerdotais. Agora, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, nós não precisamos fazer penitências, e nós também não precisamos de uma roupa que nos diga que somos santos. Agora, a circuncisão não é mais no corpo, na graça, na nova aliança, a circuncisão é no coração, disse Paulo aos Gálatas. Agora, a santidade precisa ser revelada como reflexo do caráter de Cristo nas suas ações, em toda maneira de viver, na palavra, no trato, na fé, na pureza. Quer comam, quer bebam, quer liderem, quer cantem, quer preguem, quer pastoreiem, quer sejam empreendedores, quer sejam profissionais liberais, quer viajem, quer tenham lazer, quer invistam, quer façam qualquer coisa. A santidade de Deus precisa estar expressa nas suas ações. Oh, glória! Aleluia! Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ei, meu amado líder, santidade não é mais uma capa. Aqui no Nordeste não tem, mas no Sul às vezes aparece. No Rio Grande do Sul às vezes aparece. Alguns que têm uma capa de santidade. Eles são mais santos que todo mundo. Mas não pode pregar na frente da esposa, porque a esposa conhece ele fora do altar. Ele tem, pastor Agabe, uma capa de santidade, mas não pode pregar na frente dos filhos, porque os filhos sabem o pai e o homem que ele é. Eu vim pregar para uma geração que não tem uma capa de santidade, mas tem uma aliança eterna no coração. Deus conta com você, amado líder, para liderar a transformação dessa nação. Samuel crescia. Olha, lá em Lucas 1,52 diz que Jesus crescia em estatura e sabedoria, em graça diante de Deus e diante dos homens. Às vezes, enquanto não é revelado o dom, o talento, o Senhor está tratando o caráter. Quem sabe você pensa que já poderia ter assumido uma superintendência. Quem sabe você, e não é por vaidade, por ambição, é um desejo legítimo.
Você pensa que já poderia ter avançado para uma regional, para uma igreja maior, para uma liderança geral. O Senhor está te lembrando que Ele está forjando o seu caráter para que quando isso acontecer, nada te abale, nada te abale, nada te derrube, nada te toque. O Senhor está forjando o seu caráter. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Irmãos, é a presença de Deus que valida o ministério. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E sabe o que é terrível? É que a consequência da vida imoral, da falta de santidade, de um mau caráter, especialmente quando isso está na mesma pessoa que também tem uma liderança eclesiástica, de qualquer nível, pastor César, é terrível. Vamos concluir com o capítulo 4. Os filisteus se lançaram contra Israel, e a Bíblia diz que naquele dia 30.000 homens caíram. O pecado pode ser secreto, as consequências sempre serão públicas. Lembra da mulher adúltera? Ela não estava adulterando no meio da rua, mas a exposição foi no meio da rua. 30.000 homens caíram. A arca foi capturada pelos filisteus. Os filhos de Eli, que não conheciam o Senhor, foram mortos. Ofni e Finés morreram no campo. E não bastando isso, ao saber da notícia, o sacerdote Eli, tadinho de Eli, caiu da cadeira, diz a Bíblia. Olha que tragédia, e quebrou o pescoço. Mas não acaba por aqui. Porque uma das noras de Eli estava grávida. E ao saber da tragédia, a arca capturada, 30.000 homens mortos, seu esposo e cunhado mortos, seu sogro morto. A Bíblia diz que ela entrou em trabalho de parto, como uma reação natural do seu corpo. E ela colocou o nome do menino dizendo: Icabode, foi-se a glória de Israel. Mas eu vim aqui te lembrar de uma coisa, que a glória do Deus de Israel não é determinada por uma circunstância. Ninguém tem autoridade de dizer sobre o ministério que você lidera, acabou a glória. Ninguém tem autoridade de dizer sobre a juventude que você lidera, acabou a glória. Não importa se tem 1.000, 10.000, 100, 10 ou 1. O Senhor, enquanto uma geração imoral estava caindo, Ele estava levantando um Samuel que ministrava com santidade perante o Senhor. A questão é, eu sei que aqui não tem filho de Belial, aqui não tem filho de Eli, eu só estou orando para que Deus levante os Samuéis. Para que Deus levante a geração de Samuel, para que Deus levante os homens de verdade. Quer ver uma marca de um caráter que revela a glória de Deus? É a mensagem de Jesus em Marcos 2, que aliás é a mesma de João Batista. Arrependimento, arrependimento. 1 Samuel 7,3. Então falou Samuel a toda a congregação, a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Você pode ficar em pé comigo? Se converterdes ao Senhor, tirar os deuses estranhos e preparar o vosso coração. Caráter não é uma questão de ambiente, caráter é uma questão de coração. Jesus venceu no deserto, Adão pecou no jardim. Pare de culpar o ambiente. É porque o lugar que eu trabalho, porque o lugar que eu vivo, porque a região, o ambiente será transformado quando o seu coração for alinhado com o Pai. Nós recebemos uma mensagem poderosa aqui sobre a idolatria, sobre vaidade, e o Senhor vem conduzindo. E como Samuel declarou, eu declaro sobre as vossas vidas: se com todo o vosso coração tirares os deuses estranhos e prepararem o coração e servirem só ao Senhor, Ele os livrará da mão dos filisteus. Deputado, não é de hoje que a igreja é perseguida. Não é novidade a perseguição ao evangelho. Os inimigos da cruz odeiam tudo que lembre o nome de Jesus, por uma razão muito simples: Jesus está vivo. Ninguém se importa com alguém que está morto, mas o meu Jesus está vivo. Só que eu quero te lembrar que a igreja de Jesus sempre foi triunfante e sempre será triunfante. É mentira do diabo que a igreja está mal, que a igreja está em perigo. Não! A igreja de Jesus caminha triunfante para o destino eterno na glória.
Nunca se imprimiram tantas Bíblias, nunca se compuseram tantas canções, nunca se pregou tanto na internet, nunca tantas pessoas se converteram. O Oriente Médio está sendo abalado. O nome de Jesus está sendo revelado nos países muçulmanos. Jovens estão tendo encontros com o Senhor em sonhos. O evangelho está florescendo na Ásia, no Oriente, no norte da África, no Ocidente, na Europa, na América. O nome de Jesus está sobre todos os nomes. Versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel ainda sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram mais uma vez para a peleja. Nós vamos destruir o que sobrou de Israel agora, pensavam eles, pastor João. Mas olha o que o Senhor fez. E trovejou o Senhor aquele dia. Quem explica é o nosso Deus. Quando um caráter reflete a glória de Cristo, quando um grupo é chamado ao arrependimento, a Bíblia diz que trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo e confundiu de tal modo que foram derrotados os filisteus ali diante dos filhos de Israel. Qual é a crise que seu ministério está enfrentando? Quem sabe hoje o Senhor vai trovejar sobre essa crise. Os inimigos serão confundidos. Receba essa palavra. Os opositores serão confundidos, os críticos serão confundidos, os caluniadores serão confundidos, e o nome de Jesus será glorificado. Último versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor.